Este episódio é um oferecimento Galápagos Jogos e Tabuleiro Mix. Olá galera, bem-vindos a mais um Deck Explicador e hoje eu vou trazer para vocês finalmente o War Zoo do Fel Barros, dessa produção da Galápagos Jogos. Eu não jogava o War Zoo desde a versão de protótipo lá em 2014, na ocasião em que foi feito o financiamento coletivo do jogo. Eu cheguei a fazer na época uma pequena animação com a arte do Daniel Araújo, belíssima, baseada no clássico de George Orwell, A Revolução dos Bichos. Em War Zoo existe uma batalha na fazenda e o eixo suíno que comanda a fazenda está ameaçado então pela aliança dos ornitorrincos que estão vindo da vasta fronteira do norte. Nesse duelo, então, de 2 a 4 jogadores, cada jogador escolhe uma facção e recebe, então, certas cartas e personagens caricatos baseados, então, no romance de George Orwell. Eu vou mostrar para vocês aqui apenas um round inicial e vou comentar algumas regras para vocês verem como que funciona o jogo. O jogo tem 3 modos: o normal, o avançado e o familiar. Nós vamos jogar logo o avançado e se você consegue jogar o avançado, você vai conseguir apenas depois adaptar alguns pequenos detalhes para deixar o jogo mais fácil aí para os menores na versão familiar. E depois eu volto para as minhas considerações finais sobre War Zoo. Há muitos anos, desde a queda do antigo Império dos Homens, que os porcos governam a fazenda com punhos de bacon. Are you talking to me? Back off! Implacáveis e sedentos pelo poder, o eixo suíno transformou os celeiros e pastos em verdadeiros campos de batalha. Há rumores, vindos das distantes cercas do norte, de que um novo líder surgiu, meio pato, meio paca, mamífero e ovíparo. Este lendário guerreiro e sua legião de selvagens ficaram conhecidos como a Aliança dos Ornitorrincos. E uma nova batalha pelo antigo moinho dará início às guerras de War Zoo. Então galera, vamos aprender a jogar o War Zoo e eu vou ensinar para vocês um modo avançado, tá? É um jogo que tem 3 modos, tem o modo família, o normal e o avançado. Depois eu vou explicar para vocês as pequenas variações entre cada um deles. Se você sabe jogar o avançado, você vai conseguir jogar qualquer um dos outros modos. E é um jogo basicamente para 2 times ou 2 pessoas. Tá? Quando você jogar com 3 ou 4 jogadores, só muda a ordem que os jogadores vão atuar na mesa. Mas eu vou ensinar para vocês aqui com 2 lados, ok? 2 jogadores apenas. A história é mais ou menos o seguinte: tudo ia muito bem na fazenda, o moinho estava calmo, a estátua do Napolitão, que é o líder lá do eixo suíno, comanda a fazenda, estava lá, belíssima, o rio, o galinheiro e o formigueiro. Todos em paz até então que a aliança dos ornitorrincos veio invadir a fazenda e começou então a War Zoo, a guerra na fazenda. Cada jogador então vai escolher um time, vai escolher um dos 2 lados para jogar. E cada jogador recebe então um deck específico. E esse deck tem 25 cartas. Tá? E essas cartas vão de 1 a 12 no seu poder de força. E esse poder de força representa quanto de combate ele vai ter em cada um dos duelos durante a partida. Cada baralho desse ainda conta com um avatar. O avatar tem esse símbolo de infinito, ou seja, é uma carta que ganha de qualquer outro número, um número infinito, lógico. Então ele ganha em todos os combates. E cada jogador também recebe 3 aliados. Os aliados eles não pertencem a nenhuma, nos 2 lados, a nenhuma facção, não tem o símbolo aqui. Mas eles também têm sempre um poderzinho aqui especial e tem seu número de força lá. Então soma 25 cartas de combate em cada um dos decks. Então cada um recebe esse deck, cada personagem com seus poderes específicos, embaralha, compra-se 10 cartas e começa o round. O jogo se divide então em vários rounds, cada round é chamado de batalha. E em cada batalha, os jogadores vão disputar pelos 5 cenários que estão abertos, em duelos individuais. Quem tiver o maior número de cenários, no final daquela batalha, vai ganhar um token desse de vitória, um token de moinho, e ganha o jogo quem colecionar primeiro 3 tokens desse aqui. No início da partida, cada jogador recebe também em seu silo 10 tokens de munição
que vão ser utilizados durante o jogo para acionar algumas armas ou então para conseguir descer algumas cartas que exigem carga ou ainda para se pegar a hierarquia, que vocês vão descobrir o que é daqui a pouquinho. O jogo vem ainda, cada personagem com uma carta de sabotador. Esse é um personagem único daquela facção que tem um poder que pode ser usado apenas uma vez durante a partida. Depois de você usar aquele poder, você vira aquela carta e não poderá usá-lo novamente. E ainda na mesa você coloca os outros tokens, além de munições extras, os tokens de vitória, alguns tokens de poderes especiais de alguns personagens e tokens de carga, tokens de poder que podem ser adicionados aos personagens para aumentar ou diminuir a sua força de combate. Então, no início da partida, cada jogador recebe o seu deck, embaralha e compra 10 cartas. O nível avançado ele é dividido em duas fases. Primeira fase de liderança e depois a fase de batalha. A fase de liderança nós vamos disputar pelo primeiro cenário aqui, que é sempre um moinho. Os outros cenários podem ser dispostos em qualquer ordem, tá? Não interessa, mas o moinho é sempre o primeiro cenário a ser disputado, porque quem conquistar o moinho vai ter a liderança. A liderança é o desempate. O desempate acontece porque os outros 4 cenários, digamos que um jogador tenha conquistado esses dois, o outro jogador conquistou esses dois. Então quem conquistou o moinho vai ganhar no desempate, ok? Ou se algum cenário permaneceu empatado, também quem tiver o moinho vai ser o vencedor daquela batalha. Então ele é um dos cenários mais importantes e é o primeiro então a ser disputado. Depois que resolve-se isso, resolve a liderança, nós então vamos para a fase de recrutamento para os outros 4 cenários. No início da partida também se decide quem tem a iniciativa. Iniciativa é diferente de liderança, ok? Iniciativa é quem escolhe as cartas que vão ser reveladas no após a primeira fase de batalha, e também escolhe em que ordem as armas vão acontecer caso tenha algum conflito durante o jogo. O livro sugere que o jogador que leu por último a Revolução dos Bichos comece com a iniciativa, tá? Ou você pode sortear. Vamos dizer então aqui que primeiro os ornitorrincos têm a iniciativa. Já que estão chegando como investida aqui, invadindo a fazenda, eles vão chegar de surpresa. Então vão ter a iniciativa. Cada jogador então compra suas 10 cartas e a gente vai para a primeira fase de liderança. Então na fase de liderança, secretamente, cada jogador vai escolher uma carta do seu deck e vai colocá-la virada para baixo sobre o cenário do moinho. O outro jogador vai fazer a mesma coisa. Então, simultaneamente também, cada jogador revela o seu guerreiro. Os ornitorrincos revelaram Davi, que é o líder dos ornitorrincos, tá? Ele tem apenas 1 de força, ele é bem fraquinho de força, mas com bastante determinação. Ele tem aqui embaixo também uma arma. Se ele gastar 1 de munição, ele pode tirar 3 munições do oponente, do adversário. Interessante, né? Mas o eixo suíno não está aqui para conversa e começou com Sininho. É o lobo mau, né? E ele tem força 12. Mas para baixar esta carta, os porquinhos do eixo suíno vão ter que gastar 2 cargas, ou seja, 2 pontos de munição. Esse desenhozinho aqui embaixo do número 12 é o número de munição que vai ter que ser gasta para se baixar Sininho. Se não conseguir pagar isso, o Sininho automaticamente perde aquele duelo, tá? Então, ele vai fazer isso, ele vai gastar 2 de munição. E Sininho está na mesa com 12 a 1. Normalmente, 12 é maior do que 1 ganharia o duelo, mas esse jogo tem um conceito muito interessante que é o efeito Golias. O efeito Golias é o seguinte: cartas 1, 2 e 3 sempre ganham de cartas 10, 11 ou 12, ou seja, as menores cartas ganham das maiores cartas. E como aqui eu tenho Davi com 1, Sininho com 12, o efeito Golias aconteceu e o cenário foi ganho então pelos ornitorrincos. Então a gente vira o cenário para cá, botando o V de vitória para esse lado, de derrota para o outro. E os ornitorrincos então vão ter a liderança, ou seja, o desempate é a favor dos ornitorrincos. Com a iniciativa vai ser para o lado perdedor. Então o eixo suíno agora tem a iniciativa. Se tivesse empatado, a iniciativa também mudaria de mão. Bom, feita então a fase de liderança, agora vamos para a fase de batalha dos outros 4 cenários, que acontece primeiro a fase de recrutamento. Ou seja, cada jogador vai escolher entre as suas 9 cartas que restaram, 4 cartas secretamente para colocar uma embaixo de cada cenário.
A iniciativa está com o eixo Swing, então o eixo Swing escolhe qualquer uma dessas cartas para revelar primeiro, tá? Pode escolher em qualquer ordem. Ele pode vir aqui, olhar secretamente, ver que carta que é melhor de repente para ele começar. Isso. Ele decide, então, começar com esta carta aqui. Essa carta ele revela é o cofrinho. É uma criatura, é um cofrinho, um pouquinho de cofrinho, nível 5 de força, só não é muito forte. Mas ele tem um poder, uma habilidade que nem gasta munição, que fala que para o próximo duelo ele tem mais 3 de munição. Interessante, né? Que vai poder gastar. É uma munição virtual que para o próximo duelo ele vai poder gastar. Então ele tem aqui 5 de força e agora o adversário também vai revelar a sua carta. E ele revela o Shinobi. Shinobi é nível 9 e ele tem uma arma aqui que é manobre o Shinobi. Ok? Mas a iniciativa é do porquinho lá. Mas antes, vamos resolver as habilidades. As habilidades acontecem sempre antes das armas, tá? Então a habilidade do cofrinho fala que no próximo duelo ele vai ganhar mais 3 de munição. E você não tem toque para marcar isso, mas você pode pegar, você não esquecer, você pode pegar 3 tokens, por exemplo, colocar lá na sua frente. Só para você, caso tenha token disponível, só para você não esquecer. Esse token só pode ser usado, essa munição só pode ser usada no próximo duelo, tá? Se não for o gasto no próximo duelo, ela é descartada. Não vem para o silo do seu personagem, ok? Ele então resolve isso e o Shinobi pode então agora resolver a sua arma. Se ele quiser gastar 2 de munição, ele pode manobrar o Shinobi. Manobrar o Shinobi seria trocar o Shinobi de lugar com esse personagem ou com esse personagem. Mas para isso, esses personagens deveriam estar revelados. Como ainda não estão revelados, ainda a Shinobi ainda não pode manobrar, não pode usar a sua arma, tá? Então vai ficar exatamente aí, mas ele tem 9 contra 5, ele ganhou então este cenário. São 2 cenários para os ornitorrincos e nenhum para os porquinhos, tá? Então, quem perdeu aqui foi o eixo suíno, permanece com a iniciativa e ele agora então escolhe qualquer um dos outros para utilizar. Esse aqui ainda não. Ok. Ele vai então passar este aqui. Não sei se vou pegar esse. Vou pegar aquele. Vou pegar esse aqui primeiro. Que é o Hamfant e a Nani. Vamos chegar mais pertinho para a gente ver o que eles fazem. Tá? O Hamfant, nível 8. Ele não tem custo nenhum de carga para entrar, poder 8, mas ele tem aqui uma arma que ele pode reduzir o poder da força dele para então diminuir a força de qualquer outro personagem na mesa em 3 pontos. Interessante isso aqui, hein? Interessante. E aqui a Nani, ela ganha todos os empates até o final se usar essa arma e é 5, tá? Bom, o que é interessante agora a decisão de quem vai usar a arma primeiro, já que tem conflito, os 2 personagens têm arma, é resolvido pelo eixo suíno. O eixo suíno então pode escolher usar a arma dele primeiro ou pedir para o adversário usar a sua primeiro. Nesse caso eu acho que é indiferente. Eu posso fazer o seguinte, eu posso gastar então 2 munições, eu tinha 3, você lembra que eu tinha que usar nesse duelo? Vou gastar todas elas, não vai guardar nada, e vou acionar esta arma aqui, diminuindo a força desse personagem em 3, agora ele é 5, desculpa, é menos 3, é 5, e eu vou agora botar menos 3 em qualquer outro personagem, vou colocar em Sininho, tá? Por que eu fiz isso? Porque Sininho era 12, menos 3, 9, eu anulo o efeito Golias. E agora então eu conquisto este cenário de liderança para o meu lado. Então esses cenários podem mudar de dono durante toda a batalha, eles podem ser manipulados pelos poderes. Isso que é interessante na estratégia do jogo. Mas agora, 5-5, o cenário continua empatado. E a Nani pode usar então aqui o seu poder, a sua habilidade, que fala que se ela gastar 1 de munição, agora ela tem a lei do empate. Tá? Ou seja, todos os empates vão para este lado. Ele coloca essa carta quando ele quiser do seu lado aqui. Isso aqui está dizendo que é vitória dele. Está empatado o cenário, mas no final do jogo
dessa batalha, ele ganha todos os empates. Interessante, né? Bom, como aqui houve empate, a liderança muda de mão e vai para os ornitorrincos. Os ornitorrincos vão escolher uma carta também agora, qualquer uma dessas duas cartas que sobraram. Eu vou escolher esta aqui, Paracelso, nível 6. Então, o meu adversário tem que revelar esta carta, a Magna Pig. Uau! Então, vamos ver aqui o Paracelso, ele tem uma arma, e a Magna Pig também tem uma arma. Ela é nível 7. Nível 6, por enquanto, ela está ganhando este cenário aqui. E eu vou ter que escolher, como eu tenho iniciativa, quer dizer, os outros têm iniciativa, escolher quem usa a sua arma primeiro. O poder dela fala que ela pode diminuir em 2 a força de qualquer personagem adjacente a ela. Adjacente é um conceito interessante nesse jogo. Adjacente, quando é um aliado adjacente, quer dizer que ela poderia manipular este ou este personagem caso estivesse revelado, ok? Mas quando é adjacente a ela, quer dizer que é adjacente à coluna, não só aliados. Então eu posso manipular qualquer um nesta coluna ou qualquer um nesta outra coluna. Interessante, né? Esse poder da Magna Pig. Eu posso reduzir em 2 a força, então, desse personagem ou deste personagem por enquanto. Que ainda não é interessante, porque esse aqui ficaria com 7. E ainda continuaria ganhando aquele cenário lá, a Magna Pig acho que não vai querer usar. Mas eu, então, vou pedir para ela usar primeiro. Já que o Ornitorrincos decide, eu vou dizer, não, pode usar a sua arma. E aí o Estuino vai falar, não, não quero usar, não quero gastar munição à toa. Então agora eu posso usar a minha, eu gasto uma munição apenas. Aqui. E recolhe 4. Mas você tem sempre o limite de 10 munições por silo, então ele só consegue pegar mais 3. Agora está com 10 munições no total. Mas esse cenário foi vencido pelos porquinhos. Então, a iniciativa continua com o time perdedor. Só pode ser revelada essa última carta aqui. Essa última carta é revelada Zé Fenda e Prático. Agora sim. Zé Fenda tem um custo de carga de 2 munições, então o Aliança tem que pagar 2 para poder descer aquela carta. E o Prático lá tem 1, ele está ganhando pelo efeito Golias 1 a 11, ele está ganhando esse cenário por enquanto. Né? Ele não tem, Zé Fenda não tem nenhuma arma, mas o Prático tem uma arma que fala que se gastar 1 de munição, ele pode ganhar 3 de munição e o adversário perde 1. Então o Prático vai fazer isso, o Prático vai gastar 1 de munição para ativar a sua arma, vai ganhar 3 de volta, e o adversário vai perder 1 de munição. Então é uma forma de você gerenciar o poder de fogo do adversário usando essas cartas. E ele ganhou esse cenário. Ele ganhou esse cenário, ele ganhou este cenário e ele ganhou este cenário aqui. 3 cenários. Então os porquinhos ganharam esta batalha, os ornitorrincos ganharam essa e esse empatado, segundo a lei dos empates, também é deles. Então foi 3 a 2. Então, o eixo suíno recebe um token desse. Assim que o primeiro jogador que tiver 3 tokens desse será o vencedor. No primeiro round, a gente não falou sobre um conceito muito importante do jogo, que é a hierarquia. Então, no final de cada round, se descarta todos os poderes, que só duram uma batalha, só duram um round, ok? E os cenários todos retornam para a posição normal, para iniciar, então, uma nova batalha. Os personagens ficam aonde estão. As cargas agora permanecem também lá, porque esse cara está com 5, esse aqui está com 9. Continua, ok? Cada jogador recebe 2 tokens de munição, contanto que não exceda a quantidade máxima de 10. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 só pode receber 1. E esse aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, está pleno, não pode receber nada. Cada jogador que tinha registrado apenas 5 cartas compra mais 5. E se começa, então, um segundo round.
Vamos falar então agora de um outro conceito muito importante no jogo, que a partir do segundo round começa a valer, que é a hierarquia. A hierarquia fala o seguinte: depois que no segundo round, tá, você não pode baixar cartas maiores do que as cartas jogadas no round anterior, a não ser que você pague hierarquia. Então, por exemplo, se eu quiser jogar uma carta maior do que 5 aqui sobre Nani, eu vou ter que pagar 2 pontos de munição de hierarquia para poder jogar aquela carta. Então, só poderia jogar 5 para baixo se eu não quiser gastar munição com isso. O que gera um problema aqui, por exemplo, em Davi, que é um nível 1, então eu teria que pagar carga basicamente para jogar qualquer uma das cartas do deck, tá? A não ser que eu coloque outra cópia do Davi. Ou eu posso tentar colocar também uma cópia do Avatar. O Avatar, ele não tem numeração, ele é infinito. É óbvio que eu teria que pagar 2 de carga para descer essa carta, mas o infinito dele sobrepõe, inclusive, a lei de hierarquia. Então ele poderia ser colocado aqui sem pagar essa penalidade, e qualquer carta depois que colocar sobre ele, no terceiro round, também ignoraria essa questão de hierarquia. Tá? Então é um conceito muito importante que a partir do segundo round começa a exigir que você controle melhor a quantidade de munição que você tem no jogo. Tá? E outro conceito interessante também é o conceito de enterrar. Então digamos que eu, no segundo round, tenha jogado esta carta aqui, o Hanzo, sobre Zé da Fenda. Ele tem aqui uma arma que diz que se gastar 2 de munição, ele pode enterrar Hanzo. Então digamos que ele tenha gasto 2 de munição, ele toma o lugar da carta anterior, ele é enterrado, e agora quem está combatendo este duelo é o Zé da Fenda. Tá? Então são conceitos que você tem que ter sempre em mente quando estiver jogando o segundo round. Você começa a ter as habilidades de hierarquia e de algumas cartas funcionando melhor na mesa. E você ainda sempre vai poder usar no seu round o Sabotador. O Sabotador tem sempre 2 poderes, que são distintos de acordo com a sua facção. Mas aqui no caso o Sabotador dos ornitorrincos te dá 4 pontos de munição ou cancela o uso de uma arma. Tá, então eu posso cancelar isso aqui, inclusive depois que o meu personagem já tiver gasto munição, anunciado que ele usar aquela arma, eu faço gasto a habilidade do Sabotador, vira aquela carta, e o personagem não poderá então utilizar aquela arma. E mais uma vez, não se esqueça que sempre que você vê lá um personagem, você tem que pagar o custo de carga e hierarquia dele. Então neste caso aqui, eu teria que pagar 2 pontos de hierarquia, mais 2 pontos de carga desta, então são 4 tocos de munição. Se você não tivesse toco de munição, quantidade de munição, esse personagem automaticamente perderá aquele duelo. E depois, naquela mesma batalha, se você revelar um personagem que já está naquele round, ele também automaticamente perde o duelo. Alguns personagens então ainda recebem alguns tokens extras só para ajudar na visualização, como a lei do desempate com a Nani, a baixa hierarquia com Dredd, onde ninguém mais tem que pagar pontos de hierarquia, ou então o obelisco com o seu custo de carga nulo até o final daquela batalha. Depois que você já jogou algumas partidas, você pode começar a usar o conceito também dos cenários. Todas essas cartas, esses tokens de cenário, têm 2 lados. Do outro lado tem um textozinho e um númerozinho em colchete. E você poderá então aumentar a sua experiência de jogo quando você utilizar essas 2 variáveis. Ou pode usar as 2 ou uma, que são 2 opções. Esse númerozinho em colchete aqui, número 5, por exemplo, quer dizer que na primeira batalha já tem uma hierarquia de valor 5 sobre esse cenário. Ou seja, eu só poderia colocar cartas 5 para baixo se não quiser pagar a hierarquia. Tá? E um outro texto avançado que fala que a hierarquia custa, na verdade, em vez de 2, 4 pontos de munição. Então é uma variação que pode deixar o jogo bem mais estratégico. Nesse aqui, por exemplo, a hierarquia inicial para o primeiro round seria 11, mas a gente poderia ignorar cargas. E os outros cenários, então, vão sempre apresentar uma habilidade, um desafio diferente, como ignorar a hierarquia ou dobrar o custo de carga. E quando você estiver usando a variável de cenários, no final de cada batalha, ou seja, no final de cada round, você vai mover os cenários sempre para a direita e trazendo o último cenário
para o início. Então, galera, deu para sacar que o jogo tem várias opções diferentes para você, digamos, experimentar novas estratégias. E depois que você conheceu o baralho de uma das facções, por exemplo, do eixo suíno, você pode experimentar o outro baralho e você vê que as estratégias mudam completamente, tá? Eu achei aqui que a primeira facção, a dos ornitorrincos, ela é muito mais baseada, tem mais facilidade de conseguir cargas e munição. Em contrapartida, a facção do eixo suíno tem mais opção de manipular pontos sobre os personagens na mesa e ainda baixar, aumentar a carga de um ou de outro. Bom, é um jogo equilibrado, muito desafiador e me surpreendeu, porque eu havia jogado aquela versão lá de 2014 de protótipo na ocasião do financiamento coletivo. E ela tinha mais alguns outros elementos de cenário e tal, e ainda me pareceu naquela ocasião tudo ainda muito confuso. O jogo era bom, tinha grande potencial. Tá? E tanto que eu cheguei a fazer uma animação para a campanha e tudo. Mas o jogo tinha um grande potencial, mas eu tinha a sensação de que ele ainda podia crescer mais. E foi isso que a Galápagos fez com essa belíssima produção para esse jogo. O jogo já era legal, mas agora ficou bem melhor. Eles acrescentaram vários tokens que ajudam a visualizar melhor o que está acontecendo no jogo, o que é fundamental para o jogo ficar dinâmico, mas eles também, digamos, ampliaram, deram mais importância para a questão da carga, da munição. E você começou a ter que administrar melhor, né, o que você pode baixar na mesa, a ordem que você vai ter que obedecer de repente de hierarquia. E se você começar a usar aqueles cenários, com aqueles poderes então específicos, depois que já tiver jogado algumas partidas, eu aconselho, você vai ver que é um jogo difícil de administrar. Porque você tem que administrar não só a carga, como a iniciativa. Porque se você não tiver iniciativa, você dificilmente vai conseguir criar aquele combo que você tentou programar. Eu vou abrir primeiro essa carta, para depois conseguir abrir esta carta. Então eu vou perder aqui, porque eu quero iniciativa no próximo round para ganhar aqui, que é decisivo para eu manipular os cenários ao meu favor. Então isso você consegue administrando carga, administrando iniciativa e também, muitas vezes, blefando, lendo o seu adversário. Então é um jogo bem completo, bem complexo também. E ele me surpreendeu por isso, porque é um jogo de cartas. Simples. É um duelo, tá? Você vai falar, poxa, parece vou botar a carta maior, você vai botar a carta maior, eu ganhei. Não é só isso, ele tem muita novidade, muita camada embaixo disso, tá? Então eu acho que o Fel foi muito feliz. E tudo bem, vocês podem falar, o Fel é seu amigo, por isso que está falando que o jogo é bom, então eu sei que tem gente que pensa isso, mas eu sou amigo de quase todos os designers e eu sou realmente muito empolgado com jogos. Mas eu já joguei muita coisa e o que eu achei interessante o Warzoo é justamente a originalidade, tá? O Fel conhece muito o jogo, mas ele aqui teve pouquíssima influência, ele não copiou o que está na moda, ele teve, né, a iniciativa de trazer um jogo simples de carta, né, para um universo de combate e com uma produção belíssima da Galápagos. Eu acho que foi um tiro dentro, tá? Tanto para o Fel como para a Galápagos, que tem um jogaço na mão. Eu vejo o Warzoo atingindo, na verdade, outros mercados. Eu viajo bastante, vou a muitas feiras, então recentemente eu comprei vários jogos desse tamanho, jogos pequenos para 2 jogadores e tal, em feiras, e acabei me decepcionando com grandes designers, como o próprio Yves Rosenberg e tal. Eu trouxe para vocês aqui o Hangrit, vocês viram. Não tô querendo comparar o jogo a Hangrit, nem Fel ao Yves, ok? Mas tô falando que o Warzoo tem potencial para fazer esse caminho inverso. Eu gostaria de ver um jogo como esse, com essa simplicidade, mas com grande estratégia tática e uma grande produção atingindo mercados lá fora. Talvez a Galápagos, junto com a Community Norte, possa começar a pensar, olhar com outros olhos aí pro Warzoo, tá? Então, olha, Fel, você me deve uma grana, hein? Tô brincando, galera. Olha, esse foi o Warzoo. Se você curtiu, assine a nossa página. Eu sou o Jack Explicador. É só botar lá Jack Explicador, @JackExplicador e me mandar um Twitter. Ou então lá na www.meeple.tv e assinar o nosso canal. Eu vou tentar chamar aqui o Fel pra gente fazer uma partida ao vivo pra vocês logo, vocês sentirem como que funciona o jogo, tá ok? Então, muito obrigado, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.
Se você também é maníaco por jogos, não deixe de ouvir Meeple Manics, o seu mais novo podcast sobre board games e card games. Procure no iTunes por Meeple Manics.